Mas eu acho que é um processo que reflete essas mudanças sociais que são necessárias. A região precisa de maior igualdade, os países têm que se sentir mais, digamos assim, donos dos seus respectivos narizes, e o Brasil tem que compreender isso. O Brasil não pode ter uma política como foi a teoria. Nós gostamos do Roosevelt, o mesmo Roosevelt que o Obama gosta. Boa vizinhança. Nós não gostamos de carregar como é que se diz? Um porrete. Mas a tradição da diplomacia brasileira é essa, de tratar os vizinhos como porrete? Não é. Mas tinha poucos problemas porque havia pouca relação. Se você pegasse, vamos até mais longe atrás, qual era a nossa relação aqui com a América do Sul? Eu me lembro quando a gente estava negociando o Mercosul, era 5%, 6% do nosso comércio exterior. Ministro, então você tem hoje muito mais. Por que houve uma diferença tão grande de tratamento em relação ao Evo Morales, que botou tropa, botou exército dentro das refinarias brasileiras, de uma estatal brasileira, e do presidente do Equador, Rafael Correia, que o Brasil chamou o embaixador e fez... Por que houve essa diferença? Qual que você gostou mais, Eliane? Porque da maneira que você está falando, eu só estou perguntando. Isso parece aquela história de quando eu era criança que contava uma mulher descabelada com a faca na mão, passava devagarinho manteiga no pão, porque a gente põe ênfase no que a gente quer. Olha, a reação do Brasil foi defesa... Não, foi a defesa do interesse brasileiro da maneira mais correta que, a meu ver, e na visão do presidente Lula, poderia ser feita. Eu acho que, digamos, com a Bolívia, nós temos uma excelente relação, muito boa relação, nunca faltou uma molécula de gás no Brasil, nenhuma molécula de gás, quando você sabe que esse é um problema aqui na Europa, agora no inverno, foi gravíssimo. Nós conseguimos contornar todos os problemas, as tropas foram retiradas em uma semana ou 10 dias, eu fui à Bolívia para pedir que isso acontecesse e isso ocorreu. No caso do Equador, eu não gosto de falar muito sobre águas passadas, porque a relação está calma e tranquila, mas havia alguns problemas que poderiam ser sérios, inclusive a ideia de um default em relação ao CCR, ao Convênio de Crédito Recíprocos da ALAD, que é o que garante, inclusive, a política de empréstimos. Pesou um pouco a vaidade do presidente Lula, que tinha conversado com ele 2 ou 3 dias antes, e ele não disse nada? Pesou isso? Porque a gente nos bastidores soube que pesou. Olha, você sabe mais dos bastidores do que eu. Ministro, às vezes é um sentimento de que o Brasil, com as suas políticas de integração, realmente só quer favorecer o seu próprio interesse, entre outros, as suas multinacionais, a Petrobras e algumas companhias de construção. Qual a sua resposta a essas críticas? Eu não preciso dar resposta a isso, porque você conversa com os presidentes desses países, todos legitimamente eleitos, mais de direita ou mais de esquerda, todos legitimamente eleitos, e todos eles dizem claramente, publicamente, não só para nós, mas dizem publicamente que querem mais investimentos brasileiros. A presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, diz isso, o presidente Alan Garcia do Peru diz isso, o presidente Chaves diz isso, ele até brinca, eu às vezes não gosto muito aqui do capitalismo da Venezuela, mas eu gosto muito dos capitalistas brasileiros. Então eu acho que essa percepção está mais na cabeça da mídia, baseada em paradigmas passados. Mas não gostando das condições, do que propriamente, não gostando das condições, aparentemente. As coisas evoluem, você tem que, às vezes, é uma coisa natural que você renegocie algum contrato que foi mais antigo, são coisas que tem que ir, são coisas que ocorrem. Ministro, o presidente Hugo Chávez conseguiu finalmente aprovar uma mudança na Constituição da Venezuela para que possa se candidatar à reeleição indefinidamente, quantas vezes quiser. O presidente Uribe na Colômbia, que não tem a mesma posição de esquerda do Chávez, tem uma posição liberal, mas à direita, também tem pretensões a concorrer a um terceiro mandato. Não podemos estar caminhando aí para uma situação assim esquisita de perpetuação de chefes políticos no poder? Olha, eu acho que isso aí, nós não podemos passar um julgamento nem fazer generalizações, né? Eu acho que, em primeiro lugar, o referendo agora foi realizado democraticamente, a própria oposição reconheceu o resultado, não houve incidentes graves. O presidente Roosevelt, de quem eu acabei de falar, foi eleito 4 vezes nos Estados Unidos e ninguém dizia que os Estados Unidos não era uma democracia. Mas depois acabaram com isso exatamente por causa dele. Eu sei, mas enfim, acabaram. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte... Combati no Brasil por causa do Borges de Medeiros, se eu não me engano, lá no Rio Grande do Sul. Pois é, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, você não pode dizer com isso que se é melhor ou pior para um país, cada um terá seu julgamento. Eu tenho o meu,
partidos políticos no Brasil têm o seu. O país pode ter o seu julgamento do que ele é, o que é melhor para o sistema político. Mas você não pode, a priori, dizer que é antidemocrático uma coisa que foi votada pelo povo. É importante o seguinte, o importante nisso é o seguinte, é que a democracia tem dois elementos, tem vários elementos, mas dois importantes. Um, que naturalmente a vontade da maioria prevalece, mas que o direito da minoria também tem que ser respeitado. É isso que nós temos dito e é isso que nós temos trabalhado para que aconteça. O próprio caso da Bolívia, por exemplo, o que o presidente sempre disse? Vamos trabalhar, o presidente Lula, vamos trabalhar para que seja respeitado o mandato que tem indiscutivelmente o presidente Evo Morales, mas vamos trabalhar também para que haja diálogo com a oposição. Outro preceito da democracia é a alternância de poder. Pois é, mas nós citamos o caso do Roosevelt. Nós poderíamos citar casos de países parlamentaristas onde os primeiros ministros, que têm o mesmo poder que têm os presidentes, não têm talvez a pompa, mas eles têm o poder o mesmo ou mais e eles podem ficar eternamente. A primeira-ministra Margaret Thatcher ficou quantos anos? 10 anos, você que é britânico sabe lá. O primeiro-ministro Tony Blair ficou quanto tempo? Não sei. Então, eu acho que você julgar... Estão comparando épocas diferentes e sistemas de governo diferentes, né? Parlamentarismo, com presidencialismo. Isso ministro, cria uma, não sei, eu não vou fazer dificuldade no primeiro mundo com a região, essa onda continuista. O julgamento que eu faria... Pelo que eu estou entendendo, para o senhor isso não é uma questão de princípio. Eu não acho que não se possa dizer que não é democrático um governo se o povo, devidamente informado e devidamente consciente, votou de uma determinada maneira. Se é o melhor, se é o mais saudável, eu posso ter a minha opinião, mas eu não posso dizer que é necessário. Há muitas práticas que ocorrem também na democracia e que não são, na minha opinião, muito saudáveis. O exercício amplo do poder econômico, por exemplo, em muitos países também não é uma prática saudável. Então, eu acho que você não pode singularizar, e deve ser corrigido, eu não posso singularizar um aspecto e dizer que o país não é democrático. Foi votado regularmente, democraticamente. Se eu acho que é o melhor sistema ou não, é outra questão. O Raymond quer fazer uma pergunta. Se a Venezuela não atrapalha, como do ponto de vista político, atrapalha do ponto de vista econômico. Estou pensando se a prática de nacionalizações, expropriações, realmente se encaixa na política econômica do Mercosul. Não vai ter problemas na hora de negociar com outros blocos, por exemplo? Olha, vamos, como dizem, ditado anglo-saxão, vamos atravessar essa ponte quando nós chegarmos lá, né? Na realidade... É conveniente o Brasil ter um parceiro econômico desse tipo? Não, eu acho que a Venezuela é vizinha do Brasil. O Brasil tem relações boas e que prosperam cada vez mais com a Venezuela. Nós podemos, inclusive, contribuir para o desenvolvimento industrial e agrícola da Venezuela, coisa que nunca ocorreu no passado. Quer dizer, a Venezuela, quando era um produtor exclusivamente de petróleo, que teve, inclusive, durante muito tempo, governos sobre os quais, pelo menos, pesaram dúvidas. Eu não posso me pronunciar, porque eu não gosto de pronunciar sobre a política de outros países. Né? Não era uma preocupação internacional. Agora passa a ser. Eu acho que é um direito haver nacionalizações, desde que sejam respeitadas as regras. Com o Brasil nós não tivemos problema. As empresas brasileiras estão bem, estão prosperando e estão, talvez, porque elas atenderam a condições que outras empresas que estavam acostumadas a terem lucros exorbitantes não tenham feito. Falar em empresas brasileiras e Itaipu, hein? Essa polêmica aí com o Paraguai com relação às tarifas de Itaipu, pagamento de... Como é que está essa situação? Olha, nós tivemos uma reunião há cerca de 3 semanas atrás. Fizemos demos indicações de algumas coisas que talvez nós pudéssemos fazer. Eu acho que o Paraguai vai continuar reivindicando algumas outras coisas. Nós temos que estudar e discutir tudo isso como bons sócios. Nós estamos ligados por Itaipu, queiramos ou não. Não adianta hoje pensar, se nós tivéssemos feito dessa maneira, se nós tivéssemos feito daquela outra maneira. Itaipu não teria existido se não fosse investimento brasileiro, não existe também se não tiver a água, metade da qual pertence ao Paraguai, ali naquele lugar. Então, nós temos que trabalhar como bons sócios, encontrar soluções pragmáticas que atendam ao interesse dos países. A situação mudou tanto que a gente nem fala da Argentina mais. Eu me lembro que logo depois do advento da democracia no Brasil, muita gente reclamava que as coisas demoravam mais para acontecer. Demoram, porque a democracia é assim, exige diálogo, exige discussão, e no plano internacional não é diferente.